Oi, que bom que você está aqui de volta. Eu tô então colocando aqui no canal, como eu havia prometido, né? A parte de vulnerabilidade. A gente tinha combinado de falar sobre vulnerabilidade, então nós vamos falar sobre vulnerabilidade aqui agora. E para isso eu vou utilizar uma apresentação que eu fiz no terceiro congresso Mato Grossense de Medicina de Família. Agradecer muito a comissão organizadora pelo convite e trazer para vocês então um pouco das informações. Eu fiz uma discussão bem interessante sobre vulnerabilidade, eu fui apresentar a escala e vou trazer então, como a gente tem tido o costume, né, de fazer a partir de agora algumas apresentações mesmo, algumas telas de slides que fazem então a discussão desse conceito de vulnerabilidade. Ok? Então, vamos a ela. Então, vamos lá. Essa palestra foi colocada disponível, tá no meu SlideShare, vai estar agora aqui no YouTube, né? E ela foi realizada em 8 de setembro, lá no terceiro Congresso Mato Grossense de Medicina de Família e Comunidade. Um evento muito interessante, nós trabalhamos com esta lógica e aí eu estou trazendo esse recorte para cá. E nós começamos com essa primeira tela que nos aponta um convite à leitura. Então, antes de mais nada, eu queria convidar aos que estão assistindo, né, você que está me assistindo, que conheça esses artigos. Nós temos trabalhado aí numa lógica de construir alguns artigos. Então, na Revista Brasileira de Medicina de Família, nós temos aí os atuais desafios da atenção domiciliar na atenção primária, análise na perspectiva do Sistema Único de Saúde, que é um artigo conceitual que eu trouxe, discutindo então o futuro da atenção domiciliar na atenção primária mesmo, e partindo da lógica das equipes de saúde da família. Um segundo artigo que eu queria convidá-los a conhecer é a Política Nacional de Atenção Domiciliar no Brasil, um artigo que foi escrito por mim, pela Mariana, que é a coordenadora geral da atenção domiciliar, Mônica e Mara, respectivamente presidentes e ex-presidente da Sociedade Brasileira do Serviço de Atenção Domiciliar, que também é uma discussão sobre o papel da atenção primária nos cuidados domiciliares. E o terceiro já é do Grupo de Trabalho em Atenção Domiciliar, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, também na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que traz para a gente uma discussão de residência e atenção domiciliar como área de atuação para médicos, já tentando trazer a lógica dessa formação em atenção domiciliar. Bom, vamos definir então vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade, em primeiro lugar, a gente tem que entender que parte de várias concepções, então é preciso de entender que, olha, vamos partir desse entendimento para nos explicar porque precisamos de uma escala de vulnerabilidade. E dentre os diversos autores, né, existe muita confusão teórica na discussão entre vulnerabilidade e risco. A própria escala, ela começa com uma concepção de risco, mas a gente percebe que, na verdade, é uma concepção de vulnerabilidade, não de risco, que nós temos percebido na aplicação da escala e na utilização, né? Então, assim, risco, em geral, tem um contexto mais epidemiológico. Os epidemiologistas associam, então, a comportamentos, ou grupos, ou populações, e ele surge muito na lógica do HIV/AIDS, quando se começa a discussão de fatores, ou comportamentos, ou grupos que estariam em maior risco de aquisição da doença. Já a vulnerabilidade tem a ver com susceptibilidade ou predisposição prévia de indivíduos ou famílias ou mesmo comunidades a respostas ou consequências negativas mediante uma ameaça, mediante então uma agressão. Aires vai trazer para a gente a concepção de 3 eixos de vulnerabilidade. Nós vamos dialogar com Aires. Primeiro, a vulnerabilidade individual, que seria a vulnerabilidade das pessoas que têm essa proximidade do conceito de resiliência e de fragilidade.
O segundo conceito é um conceito de uma vulnerabilidade social. Então, a vulnerabilidade social, ela está muito relacionada ao conceito de risco, ela se confunde com o conceito de risco, muitas vezes. E a vulnerabilidade programática ou institucional, que seria um nível de vulnerabilidade relacionado à presença ou ausência de aparatos, né, governamentais no território ou próximo às situações de vulnerabilidade individual e social ou comunitária. Eu acho esse conceito muito interessante, o conceito de risco e vulnerabilidade, quanto a onde se situam e como que a gente enfrenta, que vem de Yunis e Szymanski, que é bem interessante. Olha só, o risco seria algo coletivo, enquanto uma coisa coletiva seria uma coisa menos mutável, seria imutável ou mutável através de políticas públicas de um espectro mais largo. Enquanto a vulnerabilidade, ela vai ser individual, ou seja, ela é mais variável, e ela é muitas vezes contextual, então ela depende do contexto de vida daquela pessoa. E quando a gente está falando de contexto, se a gente volta lá no método clínico centrado na pessoa, quando a gente fala de contexto próximo, contexto amplo, nós estamos falando, em geral, do contexto mais próximo ou mais de suporte, de resiliência, que é o contexto familiar, mas também o contexto comunitário, da rede de vizinhos, enfim. E aí a vulnerabilidade, ela é mais mutável pelo empoderamento. Ou seja, pelo empoderamento individual, pelo empoderamento familiar, pelo empoderamento coletivo e enfrentamento daquelas situações. Então você perceba que quando a gente fala de vulnerabilidade, nós estamos trabalhando um conceito mais relacionado à resiliência, mais à capacidade de resistir. Né? Então ele pode ser considerado, né, um conceito próximo da fragilidade, em especial quando nós estamos falando do indivíduo. E aí nós temos uma série de elementos que eu queria colocar aqui para vocês, para a gente tentar entender de onde nós estamos partindo para definir risco ou vulnerabilidade. Então, enquanto o risco tem uma relação mais com o meio em que as pessoas estão, e está mais próximo, por exemplo, da lógica da vulnerabilidade, do que os epidemiólogos chamam de vulnerabilidade social, né? A vulnerabilidade, ela tem mais relação com as pessoas que estão ali numa lógica de resiliência, né? Então o risco tem mais a ver com o conceito de ambiente, de infraestrutura, de estrutura urbana, enquanto a vulnerabilidade tem mais a ver com a capacidade de resiliência ou com o coping, que é um conceito muito próximo da própria resiliência, que é a capacidade de lidar com os problemas, né? O risco nos traz uma noção mais de probabilística, de magnitude, enquanto a vulnerabilidade, ela é mais qualitativa, vamos falar assim, ela é mais variável, é mais difícil de medir. O risco, então, é quantitativo, a vulnerabilidade é qualitativa. O risco, ele é incondicional, você está exposto a um risco. A vulnerabilidade é em relação a. Então, em relação a um fator de risco, você pode ter 1000 maneiras de reagir e resistir a esse risco. Então, risco é algo que está presente, vulnerabilidade depende da pessoa. Risco tem a ver com a noção de perigo, de probabilidade, ou seja, a probabilidade de você estar exposto a alguma coisa que é um fator de perigo, um fator de risco. Enquanto a vulnerabilidade tem mais a ver com a susceptibilidade individual, ou familiar, ou comunitária. Então, a capacidade de você estar susceptível aos efeitos daquele fator. O risco é mais independente, enquanto a vulnerabilidade depende, e o risco independe de qualquer coisa, e a vulnerabilidade depende do ou da, né? Se nós pensarmos, né, no ponto que difere as questões populacionais e comunitárias e a saúde coletiva da saúde individual, nós podemos pensar que risco tem mais a ver com grandes magnitudes, a magnitude populacional, enquanto a vulnerabilidade, ela tem mais a ver com elementos comunitários, né? Então, assim, o nível da atenção primária da medicina de família tem muito a ver com isso. Porque a medicina de família, a atenção primária, as equipes de saúde da família cuidam da sua comunidade. Então tem as especificidades da comunidade, enquanto o risco nos traduz a noção de grandes riscos populacionais de alta magnitude.
E o risco, por fim, ele está presente, ele independe para estar presente, ele é, como a gente disse, incondicional, enquanto a vulnerabilidade, ela é contextual, ela depende da capacidade ali das pessoas. Então, partindo dessa lógica, a gente pode pensar que, na verdade, a vulnerabilidade não é o contrário de risco, mas ela é fruto de um equilíbrio entre, de um lado, o risco e, de outro lado, a resiliência. Então, sob essa lógica, a nossa discussão acerca da escala de vulnerabilidade, ela tem a ver com os elementos de risco e de resiliência, sendo que fatores individuais e sociais, eles interferem no peso e na magnitude do risco, mas também no peso e na magnitude da resiliência. E esse equilíbrio, essa balança entre risco e resiliência, nos define o grau de vulnerabilidade que as pessoas, ou famílias, ou populações estão expostas, né? E aí, na verdade, quando a gente fala de indivíduo, em vulnerabilidade individual, vulnerabilidade familiar, vulnerabilidade social e vulnerabilidade institucional, a gente discorda um pouco do conceito que Ares traz. Pelo menos eu discordo quando a gente fala de vulnerabilidade institucional programática. Porque, na verdade, a instituição e o programa, eles trazem elementos que interferem diretamente, mas não são sinônimo de uma vulnerabilidade, tá? E eles vão interferir tanto nos fatores individuais, sociais, para o lado do risco, quanto para o lado da resiliência. E aí, o que a gente tem? O risco a gente minimiza ou diminui através de políticas públicas de largo espectro, que são aquelas que vão interferir na capacidade, vão reduzir ou minimizar ou compensar o risco. Enquanto a resiliência, ela tem muito mais a ver com os elementos do indivíduo, né? Ou da família, ou da comunidade, que é a rede de apoio. Seja a rede de apoio formal, seja a rede de apoio social, mas é aquela rede de apoio que está colocada ali, tá? E aí, assim, quando a gente está trabalhando vulnerabilidade, no nosso campo, no campo da atenção primária, é aquilo que a gente conversou. O nosso individual, familiar e comunitário, eles se misturam, né? O que é chamado de coletivo, né? Então, o risco coletivo, a vulnerabilidade coletiva, no nosso caso, é comunitária. Então, ela é muito mais contextual, né? E nós temos um elemento de vulnerabilidade relacionado à família, que é um elemento que, embora, né, na concepção dos três campos de Ares, né, do individual, social e programático, a família não esteja presente diretamente, mas a família é uma unidade importante de vulnerabilidade. Por isso que essa escala ela vem trazer a lógica da vulnerabilidade familiar. Porque a gente traz a lógica da família enquanto um contexto próximo, uma capacidade de coping, capacidade de resistência, de resiliência, enfim. E, por outro lado, a família enquanto uma unidade terapêutica, ou seja, a lógica da família enquanto fonte de cuidado e, inclusive, de adoecimento daquelas pessoas. E aí, na atenção primária, na medicina de família, o que a gente tem? As vulnerabilidades individual, familiar e comunitária, elas estão presentes, a vulnerabilidade familiar, ela entra, então, nós temos indivíduo, família e comunidade, ao contrário de individual, social e programática, e nesses três eixos da medicina de família e comunitária, nós temos, então, conceitos que se misturam. Então, o que seria vulnerabilidade individual? É aquela vulnerabilidade que se traduz na clínica, na percepção dos elementos clínicos que estão ali voltados. Obviamente, não apenas a clínica, mas as questões do psico, do sócio, do existencial, espiritual, cultural, né? Então, é o ser, né? E aí a gente percebe a vulnerabilidade individual a partir da clínica, mas não apenas voltado para os elementos do bio. E aí, quando nós estamos falando de vulnerabilidade familiar e comunitária, nós estamos falando que, por um lado, a família ela é apoiada por uma rede de apoio e a comunitária ela é apoiada, a vulnerabilidade comunitária ela é traduzida, né, pelo suporte social. Mas, obviamente, que entre o familiar e o comunitário, o suporte social traz apoio para as questões familiares, assim como a rede de apoio social nos traz elementos de apoio para a vulnerabilidade comunitária. Tudo bem? E aí, o que nós temos?
nós temos que, dentro das sentinelas de risco, que nós usamos para avaliar a vulnerabilidade das famílias, estariam presentes ou estão presentes realmente, né? Nas fichas tanto do CIAB quanto do CISAB, na coleta de dados da atenção primária, aqueles elementos que definem a vulnerabilidade individual, que são elementos clínicos propriamente ditos mesmo, então são as doenças crônicas, são os problemas de saúde, são os ciclos de vida, e os comunitários representados pelos indicadores sanitários mesmo, então condições de moradia, coleta de esgoto, a coleta de lixo, né, a água, a rede de água, enfim. Então esses elementos eles estão presentes nas sentinelas, enquanto o elemento familiar ele está menos presente, e com um agravante, né, gente? Quando a gente passa do CIAB para o CISAB, a gente perde a noção de foco na família para focar no domicílio. Então, dentro da lógica da atenção primária, isso faz sentido e isso reforça a necessidade ou a importância da escala de vulnerabilidade familiar como um dos elementos que nos ajuda a programar e qualificar o cuidado e a priorizar famílias. Bem, é isso que nós estamos trazendo aqui no momento para vocês. Eu sempre termino deixando meus contatos, né? Então, deixando meu e-mail e deixando o site onde estão sempre as aulas, inclusive essa aula está nesse site, tá? E então partimos para a finalização. Enfim, a ideia era essa, eu espero que tenha sido útil, porque nós temos trabalhado então numa lógica que nós saímos do conceito de risco para o conceito de vulnerabilidade, e sob essa lógica a gente pensa que era importante fazer a definição. A ideia aqui não é brigar com Aires, não é brigar com nenhum dos nossos referenciais, mas muito antes, pelo contrário, a lógica é de dialogar e trazer um pouco dessa experiência do médico de família, que tem esse olhar não só do coletivo, mas tanto para a saúde coletiva quanto para a saúde individual, entendendo que a vulnerabilidade individual ela difere substancialmente da vulnerabilidade social, que traz elementos que se confundem com o próprio conceito de resiliência e com o próprio conceito de estrutura mesmo social, a capacidade que a gente tem de responder a esses desafios, aos riscos em si, e o próprio conceito de risco, né? Então, nesse pêndulo, nessa balança, a gente entende que quando a gente combina a vulnerabilidade individual com a vulnerabilidade social, nós entendemos que o conceito ele é um pouco mais complexo e que, na verdade, quando a gente fala de instituições, a gente entende que não existe uma vulnerabilidade institucional, mas a simples presença ou ausência de instituições, porque a vulnerabilidade é uma coisa que depende muito mais da capacidade de resistir, então ela tem a ver com o conceito de resiliência. E os instrumentos do aparato social, eles vêm para trazer realmente essa base de suporte. Então, elas estão muito mais ligadas ao reforço da resiliência do que propriamente ao próprio conceito de vulnerabilidade e resiliência, tá? Mas, enfim, essa é uma visão de mundo, e é a visão de mundo que eu gostaria de trazer para vocês entenderem de onde que a gente parte quando discute a escala. Obrigado, fiquem à vontade para usar os comentários, contactar pelas redes sociais todas, não só aqui, mas nas demais. E eu continuo à disposição para a gente continuar discutindo os elementos que envolvem a lógica da escala.